Todos me ouvem bem aí? Graças a Deus. Quando o noivo deseja algo, a igreja arrebata. Eu vou subir. Pode ser, meus irmãos. Só chegar. Se eu vou chegando, dando like no vídeo. Graças a Deus por isso. Paz, igreja. Deus abençoe a todos. Bom, mais uma vez, né? Toda vez que eu faço esse ao vivo, ele acaba caindo. Não sei se o streaming está com deficiência, mas acaba caindo. Como eu disse para vocês, no dia de hoje, eu tenho muitas coisas a falar com os irmãos acerca mesmo do que eu senti, que eu ouvi Deus aqui nesse sofá deitado aqui, falar comigo de manhã. E depois eu vou estar ligando para os irmãos ao vivo, falando ao vivo com os irmãos, para que os irmãos também possam. Eu vou, como sempre, todo respeito, tá? E vai ser perguntas, primeiro perguntas, depois vou querer conhecer vocês. Se algo Deus me revelar, será revelado. Como vocês sempre sabem, que tudo é ao vivo, tudo é na hora, tá certo? Então, queria que vocês não respeitassem. Se é uma pergunta, os irmãos perguntam. Hoje eu vou dar duas perguntas aos irmãos ao vivo, ok? Bom, de mais nada, eu queria passar para vocês a visão que eu tive, o, né, poder que Deus me deu, né, de ouvi-lo. Queria que todos aí tivessem prontos, né? Prontos aí para ouvir. Já deixa o like no vídeo, por favor, que é importantíssimo para as pessoas chegarem também. Tá me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo? Vocês não estão ouvindo louvores aí, não, né? Fechado só para mim, né? Dá para ouvir, não, né? Não, né? Para ouvir o louvor também? Dá para ouvir o louvor? Dá? Não, né? Perfeito. Ok. Louvor não, né? Tá bom. Então, hoje vai ser um dia de muita presença. Eu queria que vocês, aí comigo, graças a Deus, pegassem e ouvissem. Hoje acordei meio triste, né? Por algumas coisas que tinham acontecido comigo ontem. E eu estava muito cabisbaixo, chorando muito, né? Por dentro de mim, aquela tristeza, aquela angústia. E foi na onde determinei, falar, Deus, fala comigo, né? O Senhor falava acerca de muitas coisas. E uma delas me chamou muita atenção, sobre a, a falta de continuidade da oração, a queda do homem, o seu pecado. Quando você está ali, está indo para o céu, sente a graça de Deus, conhece, sentir aquela graça do Espírito, daqui a pouco você cai. E até para retomá-lo de novo, meu Deus, é assim, não é, meus irmãos? Então Jesus falava comigo acerca disso. Ele falava que ele já sabia que o homem ia viver esses dias, que se não fosse pela essa graça, todos já estavam condenados e lançados no mar de esquecimento, junto na condenação do diabo, o inferno. Então, Deus falava comigo acerca de o poder da oração e o poder da misericórdia, para que todos vocês entendam que essa queda, ela não é o final de uma história de busca. A queda não é o término de uma história de buscar o Senhor, de alertar os seus caminhos acerca daquilo que é realmente revelado através da busca constante. Abrir-se-vos-á, bater-se, abrir-se-vos-á, buscar, encontrareis, e quando buscar de todo o seu coração. Então, é para vocês ficarem firmes, o recado que Deus me deu, ficarem bem, ficarem na posição, errou, volta atrás. Não deixa um dia, 2 dias, 3 dias sem pedir perdão. Volta como se esquece tudo que você fez. Ah, mas eu errei ontem,
Orem ao Senhor, pede só mais uma chance. Pede para Deus mais uma chance. E Deus ele vai conceder essa chance a vocês. Amém, meus irmãos? E quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, Deus, ele vai conceder, mas que não é para deixar muito tempo, porque eu vou explicar para vocês como funciona. Vocês já viram como um pedreiro trabalha numa obra, fazendo uma casa, né? Ele vai, aquela colher e aquela enxada, ele lava todo dia. Se ele deixar o concreto que está ali, vai fazer o quê? Vai impedir dele trabalhar. Sim ou não, meus irmãos? Vai impedir, né? Impede dele trabalhar. Faz com que ele fique grossa a ferramenta. Então, o pecado é assim. Se você deixar muitos dias, Deus não tem como mais te usar. Porque vai engrossando. O pecado vai engrossando ali. Então, as pessoas têm que entender isso, amém? Primeiramente, eu queria falar com os irmãos acerca dessa visão, tá certo? Então, vocês limpem-se todo dia. Limpe-se todo dia. Então, a ferramenta não pode secar o concreto, que é o pecado. Quem entendeu, diga amém. Viu? Com essa live já deixa o like, vai compartilhando. Gabriel, vou soltar aqui, ó, para uma pessoa, primeira pessoa, a fazer a pergunta, certo? Você que tem 2 perguntas a fazer, nós vamos abrir lá. Gabriel, põe o link aí e vamos conhecer nossos irmãos. Amém? Quem quer aprender mais hoje? Quem quer? Quem quer aprender? Então vamos aprender hoje. Graças a Deus por isso. Vamos aprender. Glória a Deus nas alturas. Pode soltar o link. Gabriel solta para vocês aí. Vamos ver a primeira pessoa que vai chegar. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pela grande presença, a grande obra que o Senhor tem realizado na minha vida. Amém. Glória a Deus por isso. Cadê as pessoas? Pode soltar, Gabriel. Pode soltar o link, tá bom? Em nome de Jesus. O link está aqui. Tá? Vou deixar fixado na tela. Então, você clica nesse link e vai entrar direto comigo aqui agora. 2 perguntas, os irmãos. Vamos aqui. Quer ver aquele mesmo irmão? Quer ver? Ele é rápido demais, né? Eu não falei para você que era ele? É só ele, irmão. Às vezes as pessoas falam assim, toda hora que tem a live, só esse irmão. O irmão, vamos lá, escuta bem vocês. Não é só esse irmão. O irmão é prestativo, o irmão tem sede de Deus. Eu não combino nada. Eu combino alguma coisa com você, irmão? Nada. Então, nós temos que dar honra para quem tem honra. As pessoas ficam ali. Quando a pessoa quer realmente conhecer mais a Deus, perguntar sobre o ministério de Deus, quer conhecer mais a divindade do Senhor, ela é atenta. Quem está entendendo de gravar a Deus? Então, aí a pessoa fala, mas é sempre o mesmo irmão. Não, não, peraí. Não é que a gente combina ele ser o primeiro. Ele é atento. Ele é um homem que tem sede de Deus. Então, as pessoas têm que ter essa sede. Aí eu fico aqui falando para os irmãos, olha isso. Os irmãos ficam tipo, para dar um like tem que implorar. Então o irmão é atento. Então, isso, parabéns, irmão, mais uma vez, aproveitando. Deus abençoe sua vida. Como está? Tô bem, graças a Deus, pastor. Será que Eu hoje eu só vou. tô. Será que. E depois da ceia, como foi a ceia? Foi bênção? Ter uns experiências depois da ceia, sabe? Foi algo assim muito marcante. Porque antes da ceia, no dia, eu me preparei todo. Eu ia vestir uma roupa normal, entendeu? Eu ia colocar uma calça normal, só que eu senti no meu coração antes da ceia de me arrumar, como se a gente fosse realmente para uma congregação. Eu falei, não, vou me Por isso arrumar. que morava bem arrumado. Meter a beça tudo bonitinho, como se tivesse numa congregação mesmo. E aí depois eu entendi o porquê a gente são, porque Deus ele gosta das coisas. Deus não gosta das coisas assim desleixadas, É né? verdade. Como a gente fala. É verdade. Então, eu tenho assim, pastor, já tô até com a Bíblia na mão aqui, Eita, porque hoje eu tava orando a Deus, assim, e se eu fosse a ligação, eu ia perguntar, né? Eu estava estudando a palavra hoje, Uhum. e eu li esse versículo aqui que se encontra no livro de. Deixa eu pegar aqui, irmãos. No livro de Efésios, capítulo 4, Uhum. versículo. Louvado seja Deus. A internet aí tá boa, irmão? Acho que ela tá caindo aí. Vai mais perto do roteador. Caiu lá. Ó. Caiu, irmão. Irmão, paz. Caiu a internet dele lá. Caiu de novo com a internet dele.
Daqui a pouco vamos entrar ao vivo de novamente, amém? Pois o irmão tenta entrar novamente. Acho que vocês, quando vocês for. Já deixa atento, fica perto do roteador, amém? Vamos esperar o próximo, vamos lá. O próximo está conosco. Aleluia, glória a Deus por isso. Vamos lá. Eu acho que é ele de novo, hein? Quer ver? Aí, ó. Fica mais perto do roteador. Fica mais perto do roteador, isso. É verdade. Tá bem travando hoje. É porque o tempo também está meio complicado em São Paulo. Aí, ó, caiu de novo. Voltou. Capítulo 4. Voltou? Tá me ouvindo, pastor? Tô ouvindo. Todos estamos ouvindo. Quero aqui fora. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vai dizer assim, ó. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e, louvado seja Deus, e edificar o corpo de Cristo. Para que, aí a minha dúvida ficou nessa aqui, ó. Para que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Pastor, o que eu fiquei assim, pensando foi a respeito da fé e do conhecimento. Vamos lá. Sabe? Vamos lá. Que Paulo fala acerca. Vamos embora. Quem está em casa, Deus acabou de me revelar o que é. Quem está em casa, aperte o cinto que essa vai ser forte, hein? Vamos lá. Essa vai ser forte. Isso aqui, ó, não tô com Bíblia nenhuma aqui, ó. Tô sem nada, nem Bíblia eu tenho aqui. Só tô com o coração. Todo mundo presta atenção nessa resposta que vai sair daqui do Espírito. Bom, você tá vendo aí que depois que Atos 2, o Espírito Santo desce, quem tá preparado em casa para ouvir aí, o irmão vai ver aí. Repete comigo onde o termo que o irmão não entendeu. É fé e crescimento, né? Fé e conhecimento. E crescimento. Vamos lá. O texto ele fala muito claramente sobre o poder daquilo que o Espírito ia enviar. Ou seja, o sol está aqui, o sol está no céu, mas o sol ele manda aqueles raios, né? Aqueles são os frutos do sol. Assim também, o fruto, quando o Espírito Santo desce, o Espírito Santo começa a mandar os raios. Raios para a edificação da luz que a igreja tem que produzir. Peraí, calma aí. E essas luzes são os mestres, os doutores, colocando e aperfeiçoando um só corpo. Quando nós vemos que Paulo também escreve acerca disso, ele fala que todos são membros de um só corpo. Que a mão, o braço, o membro, são um membro do corpo de Cristo. E se nós temos um corpo, o corpo tem estatura, ele tem um tamanho. Então, quando Paulo fala isso, para que seja na fé e no conhecimento e na estatura de Cristo, para que todos se unissem em crescimento, em conhecimento, para que esse corpo que nós agora estamos como células e partes dele, ganhe a estatura que Cristo esteve, na fé, nas boas obras, na justiça, na paz e nas grandes obras de salvação. Senhor! É forte. Muito forte, irmão. Glória a Deus, pastor. É uma bênção, viu? Meu Deus. Onde saiu isso aqui? Porque tem vermelho, ó. Aí toda vez que eu tenho uma dúvida assim, eu falo assim, eu vou ligar para o pastor César, eu vou perguntar. Né? Essa gratidão, então essa estatura do corpo, né? Então todos os mestres, os doutores, eles são completamente células desse corpo. E essa estatura do corpo de Cristo, não somente do corpo, se Jesus tinha 1,80m, 1,90m, ele é uma comparação daquilo que Jesus enviou, daquilo que ele andou. Então esse corpo ele precisa ser do tamanho também da cabeça, porque agora esse corpo não tem cabeça. Nossa, cabeça é Cristo, a igreja é só o corpo. Então agora vamos colocar assim que, enquanto João Batista foi degolado, ficou sem cabeça, Cristo, o corpo de Cristo, a igreja está sem cabeça. Então agora João Batista não tem cabeça, colocamos a cabeça de João Batista em cima da igreja, que vai denunciar o pecado e chamar o povo ao arrependimento. Uma igreja que tem o corpo de Cristo, mas a cabeça de João Batista. Se dera fosse assim, mas a cabeça hoje é Cristo. Então ela tem que andar na estatura de boas obras, justiça, poder e bem-aventurança. Tipo assim, a fé nos liga a cabeça que contém um conhecimento. Por acreditar. A fé, o conhecimento. O que é o conhecimento? A Bíblia diz que Samuel nasceu na graça e conhecimento. Davi nasceu na graça e conhecimento. Jesus nasceu. A Bíblia diz que o menino crescia com graça e conhecimento. Graça e conhecimento é o quê?
a liturgia do aprendizado com Deus. É você querer saber, entender e infiltrar naquilo que o Senhor revela através de palavras, orações, vigilância e poder. Isso é aquilo também que o irmão também, ontem, Jesus. Ontem o irmão estava orando, o irmão pediu a Deus sabedoria e graça e conhecimento. Deus vai te dar também. Forte. Pastor, diante do Espírito Santo de Deus. Posso contar o testemunho aqui, igreja? Pode, vai lá. Para quem chama o pastor Júlio Sérgio de falso profeta. Minha esposa está aqui de testemunho, né, amor? Eu falei assim, ó, Senhor, me dá conhecimento na tua palavra, Senhor tá aí, Jesus. Eu pedi sabedoria. Quem pode glorificar a revelação de Deus? Quem pode? Quem pode? Eu falei assim, quem pode glorificar a revelação? E eu falei, glória a Deus. Pastor, e o interessante, sabe o que foi? Eu vou explicar para os irmãos. Eu falei assim para Jesus, eu falei, Jesus, assim como o Senhor abriu o conhecimento aos discípulos, abre o meu conhecimento mais também. Irmãos, diante de Deus, eu abri a palavra. E você me contou isso? No versículo você me contou? E abriu-lhes o conhecimento. Você não me contou nada. Não então tá aí. Por isso que Deus vai te dar essa graça de conhecimento. E foi ontem, né? Foi uma bênção. Nossa, meu Deus, que forte, pastor. Nossa, revelação. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conhece tudo. Pastor Júlio César. E assim, eu tenho a última pergunta. E depois os irmãos eu só em casa queria vai dando perguntar like, meus irmãos, que eu gosto das perguntas desse irmão, que é muito produtivo. Os irmãos vão dando like, Deus deixa de dar um like. Ô, pastor, eu tenho uma pergunta, assim, de experiência, sabe? Tipo assim, há uns 2 dias seguidos, quando eu tenho dobrado o joelho para orar a Deus, de madrugada, vai dando like no vídeo, meus irmãos, as revelações estão fortes aqui, vamos. Eu sinto algo descendo sobre esse braço aqui, e esse algo entrelaça como fosse uma mão entre esse meu braço. Já tem 2 noites que eu vou orar de madrugada, e eu sinto isso. Eu não vejo, não tenho visão, eu não vejo, mas eu sinto algo tocando, passa pela minha cabeça e entrelaça como se um braço, só esse braço. Aconteceu 2 vezes, antes de ontem e ontem de madrugada. Vou te responder. Só que vocês que é mais antigo no meu canal, há 15 anos atrás, quando eu era aquele cara magrelo com a roupa branca, não sei se vocês perceberam que eu ficava sempre assim com o braço batendo uma asa. Eu acho que vocês viram. Quem lembra disso aqui vai entrar. Quem está aqui vê. Mais de 550 pessoas na live, graças a Deus. Quem está aqui lembra que eu ficava assim, né? Ficava meio assim, balançando esse braço. Realmente é verdade ou é mentira? Verdade, tá aí os pessoal. Então, eu ficava sempre com esse braço mexendo. E o que era? E nessa parte mesmo que você, a direita. Eu achava que era para arrumar o paletó. Não. Eu sempre ficava com esse braço. Eu também sentia essa graça, esse braço direito. Isso chama-se a proximidade com a intimidade com Deus. Quando a gente, não que podia ser o esquerdo ou o direito também, independente, nós sentimos a reação térmica do corpo. Realmente eu começava a queimar muito, né? Eu ficava sempre assim, aquela glória. E Deus sempre me visitava dessa forma aí também. Isso é uma bênção do Senhor. Pode ficar em paz, que isso é espiritual. E designa só para o Senhor para revelar essas coisas. Ô, pastor, e tipo assim, esses dias eu tenho perguntado a Deus, porque, gente, eu aproveito quanto o maná tá na mesa para comer. Eu sei que mais pessoas vão comer, só que eu não consigo. A minha esposa às vezes fala, amor, deixa para outras pessoas. Eu sou amor, eu quero aprender. E assim, pastor, esses dias eu tenho perguntado a Deus e eu tenho me questionado. Eu falo, Senhor, perdoa se eu tô cometendo algum pecado. Os like, meus irmãos, não deixe fazer 2 podinhos assim. Porque assim, pastor Júlio, tem noites, quando eu vou orar a Deus, eu me derramo, eu choro na presença de Deus. Oi, minha filha. Então, pastor, tem dias que eu quando eu vou orar a Deus, eu choro na presença de Deus. E tem dias que eu não consigo chorar. Mesmo buscando o Senhor ali, tem dias que parece como se o nosso coração endurecesse, mesmo mantendo a mesma rotina de buscar o Senhor. Porque eu me desligar de tudo, tipo, eu não assisto mais série, mais nada. A minha vida é só trabalhar, buscar Deus e tentar alinhar o máximo possível de tempo para buscar o Senhor. Mas tem dias que eu não consigo, pastor, chorar e isso me entristece, sabe? Me entristece. Eu falo a Deus, Senhor, será que eu tô longe do Senhor? Porque é tão gostoso quando a gente começa a chorar na presença de Deus e sentir aquele toque do Senhor. Até o louvor sai diferente.
Mas quando a gente não chora, o louvor que a gente está longe do Senhor, eu sinto até a pressão falando isso, né? É isso a minha pergunta. Por que assim acontece isso com a gente? Eu lembro, vou contar uma história para vocês. Tá gostosa a live, não tá? Tá uma benção, né? Deus está aqui. Eu vou contar uma É coisa para maravilhoso. vocês, muito interessante, aconteceu comigo. Eu tinha aproximadamente aí, eu me lembro que eu tinha, que não fase foi a primeira conversão, pra você ter uma ideia, eu fui batizado em piscina, pra você ter uma ideia. Então, eu era da igreja quadrangular e eu chorava muito no começo né, primeira conversão, aquele primeiro amor, aquela chama, Primeiro amor. aquela chama gloriosa, né, afetando, batendo dentro de mim. E aí, um certo dia, eu perguntei a mesma coisa pro líder dos jovens. Eu falei, cara, por que eu não estou chorando mais? Eu perguntei isso. E aí ele não soube me responder. Foi passando o tempo, é claro. Vocês viram a experiência de tudo que eu já tive. Fui crescendo na graça, no conhecimento, como a gente tem que crescer. E aí o Espírito Santo foi me ensinando. O que acontece? Toda mensagem que o profeta vai pregar, Deus usa o seu estado. Se você pegar Davi ele vai fazer um hino e o estado de Davi é caótico. Olha o que ele fala. Quando ele estava bem, ele fala: ó, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Tão insondáveis os seus caminhos e seus juízos. Ele estava bem e saía coisas boas. Mas quando ele estava mal, ele fazia poemas tristes. Senhor, não afaste de mim teu espírito. Tenha misericórdia de mim, do meu caminho. Me livre da mão do homem violento. Porque ele sabia que ele já não tinha mais a graça e não o conforto. Então, são estados emocionais que carregamos. Até mesmo você olhar bem, depois que Jesus Cristo olhou para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ah, e se fosse como uma galinha corta seus pitinhos, eu deixaria adornar vocês, mas vocês não quisessem. Quando Jesus caiu. Quando Jesus ele recebe isso, pode ver que ele nem vai fazer mais a obra. Depois o livro se trata, depois que ele não tem mais essa, não fala mais de milagres. Eu acho que quem sabe ali Jesus foi se aposentar e foi orar um pouquinho. A Bíblia de Marcos 14:32 também que Jesus ele começa a chorar, ele não tem mais alegria, a alma dele se angustia e apavora até a morte. Nós vemos também grandes homens de Deus como Elias, como também grandes reis que choraram e se lamentaram, Ezequias também. Então são sentimentos humanos que o Senhor compreende, entende e sabe administrar. Então tem dias que a gente está ali, a gente está sensível, aí a gente chora mais. Mas tem dia que a gente ora, as preocupações mentais, ela nos aflige de tal forma que você dá uma travada nas lágrimas. Mas não que nós não que Deus não desceu, não nada disso. É que existe uma palavra muito interessante, existe uma palavra muito interessante chamada assim, ó. Jesus falou assim: ó, estou indo embora com o Pai, mas não deixarei vos órfãos. E verá meu Espírito Santo consolador. Então, consolar o quê? Quem chora. Consolar o quê? Quem entristece. Jesus não falou assim: eu vou trazer o Espírito Santo aí, ó, o poderoso. Não. Ele falou o consolador. Por quê? Porque vai ter que ficar com vocês, porque vai ser dias difíceis. Dias de aflição, dias de angústia, de tristeza, e vocês vão precisar desse Espírito para vocês sobreviverem. A minha igreja, Jesus falou assim: minha igreja vai precisar disso. Então é necessário que esse Espírito tinha que descer para confortar, para dar continuidade a quando Pedro chorasse, quando João chorasse, ele tivesse aquele Espírito do consolo, aquele que falaria: não vamos parar agora. Pedro todo arrebentado, sua mão quebrada, seu pé estourado, porque eles espancaram Pedro na praça, mas o Consolador falou: calma, filho, vamos lá, vamos que falta pouco para o seu corpo ser jogado ao chão e sua alma ser recolhida. Então, todavia, que o Espírito também, a Bíblia diz que quando esse Espírito, a Bíblia relata que os Atos Apóstolos, que eles ficaram alegres por serem vítimas, né, e dignos de açoites, e ali se alegraram. O Espírito Santo falou: ó, que legal, vocês estão no caminho certo. Então, mesmo na tristeza, na angústia, o Senhor é o mesmo. Ele está na alegria e está na tristeza também. Nossa, que forte, pastor. Glória a Deus. Ô, pastor, eu só tenho uma última pergunta. Assim, glória a Deus. Eu acho que o Espírito Santo já deve ter até revelado para nós. Irmãos, o irmão está em casa aí, ó. Eu vou falar uma coisa para você. Vocês podem me odiar, vocês podem me perseguir, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui chamado para ser mestre, para ensinar. Os ensinos que Deus me manda e revela para mim, eu nunca vi em canal nenhum. Desculpa. O irmão já viu isso? O irmão já viu? Não, uma pessoa sem a Bíblia na mão,
sem rascunho, sem nada, chegar, abrir e falar. E dentro da Bíblia, eu só falo dentro da Bíblia. Então vocês veem como que é isso. Pastor Júlio, como que você faz isso? Gente, foi sofrimento para chegar a esse nível de sabedoria. O nível de sabedoria que eu tô, muitos ainda não chegaram. E ainda precisam chegar, mas não chegaram ainda. Porque é algo divino, poderoso, real, que a gente abrir na Bíblia e falar, o pastor está falando, não tem sentido. Então, é algo profundo do Espírito, da democracia do Espírito, do poder do Espírito. Então, olha, eu vou dizer para vocês, é a sabedoria divina do Deus. Não tem canal igual esse aqui que ensina. Olha quantos ensinos nós temos no canal, nós temos mais de 100 ensinos, muito mais de 1000 ensinos. Você vê tudo na palavra, as pessoas crescem com esses ensinos. Quando você ouve um ensino, 600 pessoas na live, vai dando like, bota 200 likes aí. Então, Deus, ele ensina isso. Uma revelação do irmão, ele orando ontem, só ele sabia como Deus me revelou. Então, Deus vai agregando isso para vocês. Ele vai transformando essa unificação, essa unidade em poder. Amém? Verdade, pastor. Eu só queria fazer um fechamento aqui e falar assim, se o Espírito Santo, eu sei que ele pode, ele tem poder, mas seria da vontade do Espírito Santo me conceder uma experiência, a qual eu já assisti muitas vezes nos canais, e eu sei também que o senhor não ora mais, por conhecendo o senhor, por arrebatamento, mas se o Espírito Santo poderia, seria da vontade dele me dar uma experiência de arrebatamento, tanto no céu quanto no inferno, não para me achar, para dizer que eu fui, mas para ter mais temor de Deus, porque eu percebi que as pessoas que iam, elas tinham grande temor a Deus, de entender que a realidade não é brincadeira, né? Eu perdi meu sogro ontem e fiquei pensando isso, sabe? Infelizmente, ele a gente tentou ajudar, não quis aceitar Jesus e a gente ficou pensando assim, sabe? Na realidade que é onde todos vão. Muitos vão, né? Que não aceitam Jesus. Então, sobre o arrebatamento do bom, já tem falado para mim isso. É questão, na verdade, vamos lá. Eu estou numa empresa, você está na mesma empresa que eu. Eu preciso de um aumento. Eu falo com quem? Com o meu amigo de obra ou com o dono da empresa? Com o patrão, dono da empresa. É uma coisa de geral sua e Deus. Existe uma coisa que Deus assim permite, fala com o seu instrumento. Mas como eu não estou atividade na obra, quem sabe você quando vier aqui visitar nós na inauguração da igreja, quem vai na inauguração da igreja? Quem vai vir? Eu vou. Quando o irmão for vir aqui, quem sabe Deus não revela, o irmão cai lá na frente ao vivo lá. É forte, eu creio. Então, é esse detalhe. Então, o Espírito do Senhor, a Bíblia relata sobre esse diadema de estar com Deus e fazer sua perfeita vontade e ter uma aliança juntamente com Ele, somente em obras, não, também em palácios e palavras, porque o Senhor agrada disso. Mas Deus sabe, e sabe que todo temor que tem em você não vai sair por causa de ou estar ou não estar nessa visão. É forte. Ô, pastor, e quando a gente assim... E quando a gente, por exemplo, eu já ouvi muitas histórias de pastores dizendo assim, mas eu acho que eu não acredito que seja dessa forma. Pastores falando assim, quando você peca, Deus risca o seu nome do livro da vida. Quando você pede perdão, seu nome no livro da vida volta. Aí fica esse negócio de sai e volta. Como funciona isso? Tipo assim, a gente vive um período ali errando e depois pede perdão a Deus. Como é que Deus olha? Meu Deus, está entrando no ensino do pastor José, falando como Deus olha e ele trata isso. Ele olhando o ser humano, vê que o ser humano vai errando, aí o ser humano volta. Como é que Deus trata isso em questão do livro da vida? O livro da vida. Jesus ele falava acerca de algo muito sério sobre o seu livro da vida. Menciona-se, né, que a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 22, 14, ele fala os que estarão nome escrito no livro da vida, né, os que vão vencer estarão com o nome... Pois bem, muitas demagogias revelam-se sobre esse fato. Olha, que Deus riscou o seu nome do livro da vida. Primeiro que Jesus, existe uma coisa que Jesus não faz. Ele não risca, ele apaga. Jesus não é nós de ficar fazendo rascunho em livros. Ele apaga. Por que ele apaga? Porque o livro da vida é da vida. E se você está fazendo ações de morte, como se estará no livro da vida? Não há uma menção de poder, de obras de morte, e você com o livro, com o seu nome, no da vida. Então o próprio Deus ele apaga, e não risca. Ele apaga. Então, quando apaga essa linha que estava o seu nome, Jesus ele próprio falou e disse assim, jamais lançarei fora os que me buscarem. Aquela linha é o seu nome que tem que estar lá, não é de outro não. Aquele lugar é seu, então ele vai lá e tenta buscar você novamente, para voltar e colocar o seu nome novamente naquela linha que está, Porque é nomes, o nome 1, 2, 3, 4, 5. Então nós falamos aqui, que é apagado, mas aquele quinto lá naquela linha, na quinta linha, ele sabe quem é.
ele sabe quem é e ele tem que ir atrás. Então, é uma coisa muito interessante acerca desse fato. E muitas pessoas não interpretam isso. Não existe riscar nome. Isso, pastores inventam tanta coisa. Os pastores inventam cada gira em igrejas e colocam as noções dos homens com tanta. Então ele apaga. Então ele apaga. Como que vai estar o seu nome riscado se ele está em morte aqui? Lá é o da vida. Lá não fica meio termo. A Bíblia diz, não tem como agradar os senhores ou ficar no meio do caminho. Não existe isso. Não existe. O livro da vida está riscado. Não existe. É apagado. Glória a Deus. Você não tem como ficar lá. Por exemplo, você tá trabalhando você é uma pessoa que você quer tirar algo que você estava com um carro, o carro pegou fogo. Você vai ficar, aquele carro não tem mais lembrança. Não é nada seu mais. Então não tem como Deus ficar lembrando de você. Ao contrário, ele vai tentar de novo, fazer como fez com Jeremias, falar, pega esse vaso de novo, vai cair no chão, barro, eu vou refazer de novo e vou tentar colocar onde ele queria, porque o senhor vai atrás. Então, esse suposto, essas perguntas, essas coisas que os pastores incitam e fazem, eles inventam tanta coisa que eu fico até louco às vezes. Né? Então não tem nada disso. Errou? Tchau. Não tem riscar. É forte. Glória a Deus. É banido. É forte. Bíblia, e sabe onde aparece o teu nome? No livro da morte. Existe tudo. Escuta aqui vocês aqui. Quem quer aprender algo novo aqui? Você quer aprender algo novo? Quero. Quem quer aprender algo novo, diga eu. Todo mundo em casa. Vai lá, rapidinho. Vou ensinar algo para vocês que o Espírito, o anjo do Senhor que falou comigo, apareceu para mim. E me ensinou isso daí pelo Espírito Santo. Deus deixou uma demagogia na Terra muito grande. Deixou um poder muito paralelo. Pode ver que você tem no trono de Deus dois lados, direita e esquerda. O da esquerda para lá não tem ninguém. Só da direita. Ninguém senta na esquerda de Deus. Mas existe. Não tem na Bíblia Sagrada que você fala que está à esquerda. Não. As únicas coisas que vão ficar à esquerda do trono de Deus vai ser os ímpios no dia do julgamento. Não os mortos também à esquerda. Então, a esquerda não é PT não, viu, gente? Não fica negócio de religião aqui, não. Não é PT nem direita e esquerda. Porque o diabo também usa Bolsonaro. Então, não é direita e esquerda, isso aqui é coisa espiritual. Então, a esquerda, ela é contra Deus. Deus não conhece a esquerda, embora ela exista. Se você olhar na sua mão, você tem duas mãos, a direita e a esquerda. O olho direito e o olho esquerdo. O nariz à direita e o nariz à esquerda. O maxilar da boca tem que juntar as duas junções para ter um mastigar perfeito. Você tem a perna direita e a perna esquerda. Acho que está ruim a internet do irmão. Eu vou continuar falando aqui. Então, você tem essa articulação na terra. Você tem cima, baixo, quente, frio, escuro, luz, escuridão. Você tem homem bom, homem ruim. Você tem homem, mulher. Tudo é dois. Você pode perceber, tudo é dois. A balança de duas medidas. Então, o que acontece? Se tem um livro da vida, tem um livro da morte. Se tem um céu, também tem um inferno. Né? Então, o livro da vida não tem rasuras. Então, existe o da morte, e você já vai compartilhar. E aonde está esse livro da morte? No inferno. Se você for analisar bem, todos aqueles que andam segundo seus próprios corações e pecados, mesmo estando vivo, já está morto. A Bíblia fala de morte. Então, a questão é, como que ser em morte vai estar no livro da vida? Como que você vai estar lá? Deus não é injusto, a Bíblia fala. Porque justo, santo e poderoso é o Senhor, para julgar todas as obras debaixo do céu. Então, é muito certo, e porém real, que tem água e tem fogo, são dois paralelos que Deus fez na terra. O bom e o mal, o ruim, o acerto, o errado, e assim. Glória a Deus. Ô, pastor, eu tenho uma dúvida, assim, a gente, exemplo, se uma pessoa não faz evangelismo ou visita, mas a pessoa apoia a obra que faz, por exemplo, que nem a obra do Senhor, quando o Senhor está no ministério, né, com o templo aberto, fazendo cesta básica, visitas, né, ajudando as pessoas, os apoiadores dessa obra, para Deus, é como se em espírito eles estivessem lá presentes? Sim, vamos lá. Quem é dizimista e ofertante da SAI? Quem é? Vou falar sobre dizimista e ofertante. Olha como vocês são importantes. A palavra de Deus diz que quando Deus ele foi morar, Deus, quem é dizimista aí? Da Igreja de Santidade de Arrependimento?
a palavra de Deus, pode ser que nós estamos guardando tudo, mano. Logo vai ser tudo aí detalhado para os irmãos. Quando nós vimos, eu tenho aí, né, hoje eu não estou com a igreja física, mas todos os dízimos e oferta eu tenho que esclarecer para Deus, independente, porque as pessoas, eles fizeram voto com Deus. E o problema não é eles ofertar, o problema é eu sair daqui, da onde tirar do que eu vou fazer. Aí que é o problema. Porque esse povo orou, aí é muito sério. Eu vou colocar assim, eu sou um ofertante da obra da igreja CTSA. Por quê? Porque a SA, ela prega a verdade, vejo almas salvas, eu vejo o poder de Deus, mesmo o pastor Júlio não tem na igreja, todo ensino que ele faz tem me edificado, tem mudado a minha vida, e eu vejo essa verdade, ela mudou a minha vida, mudou do meu filho, eu vejo pessoas salvas, vou ofertar, você está ajudando a obra. Esses ajudantes, dizimistas e ofertantes, por exemplo, um análogo de um exemplo deles, o que acontece no céu? Vamos colocar na terra primeiro o que aconteceu. Nós vimos que, em todavia, a igreja de Deus ela precisava de ajudantes, tanto ainda mais hoje no financeiro, tanto na obra, que o campo é grande, mas nós vimos Jesus, ele olhar, Jesus estava numa missão, olha só isso aqui, presta atenção para vocês. Jesus estava numa missão, se eu não me engano, ele tinha passado por Samaria, acho que tinha, pela Judéia, e olha só o que Jesus fez. Jesus parou e sentou. Ele não sentou no poço de Sicar. Pergunta onde ele sentou, irmão. Fala assim, onde ele sentou então, pastor Júlio? Aonde ele sentou, pastor Júlio? Ele sentou em cima perto do gasofilaço, onde lança as ofertas para que a obra de Deus fosse constituída. Ele parou ali e ele falou, agora é a hora de eu ver essa parte do ministério. Ele começou a entender que pessoas ajudavam aquela obra. E para você ter uma ideia, ele viu aquela parábola que ele falou daquela senhorinha, que tinha tudo, que pouco ela tinha, ela deu tudo. E você vê que tem o parâmetros, até me arrepia, quando uma pessoa ajuda a obra da verdade, Paulo disse em sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 24 ao 32, que ele diz que tantas as ações do homem, nos seus pecados, e no final ele fala assim, não somente os que fazem, mas os que também concordam os que fazem. Então, quando você concorda os que fazem o erro, você vai ser julgado como errado. Mas quando você ajuda e concorda os que fazem justiça, vocês receberão também brasas em vossas cabeças. É tremendo, gente, é tremendo. Então, quando você oferta na verdade, Deus retribui sua vida e ainda há um galardão sobre isso, porque você colaborou com a justiça e não a injustiça. Então, se você for analisar bem, é tão forte isso que Jesus parou para ver o que estava acontecendo naquele dia da oferta. E é muito sério essa questão, porque você está longe, mas está perto. Olha só o que aconteceu. A maior prova mesmo foi que, mesmo Paulo estando longe, Timóteo, as cartas de Paulo salvou a igreja. Nós aqui em Santa Ceia, nós estamos longe e sentimos o mesmo espírito. Então, é algo assim, irmãos, que é irrecompreensível até a mente humana. Então, todos que ajudam, que ofertam, que oram, estão a acordo da justiça e serão justos também. Pastor, mesmo que a gente não ganhe nenhuma alma para o reino dos céus, mas se a gente ajuda uma obra que ganha almas, nós temos participação com aquele ganho da alma? Tem participação porque foi o que Jesus falou. Existia uma participação que Jesus queria do seu Senhor. A Bíblia diz que tinha um servo que tinha um débito, uma dívida, né? Com o Senhor perdoou sua dívida, mas ele também tinha outra pessoa que devia para ele. Ele não perdoou sua dívida. Então, a partir do momento que você está juntos, entronizado no mesmo assunto, se você recebe o perdão e assim multiplica e faz com que outros recebam, você também faz parte dessa três linhagens, do perdão ao servo, do servo ao seu... Pastor, só para a gente concluir, então, no caso, se eu andar assistindo os ensinos, obedecer a palavra, obedecer os ensinos, em oração, santificação, negando a si mesmo, e ali, ofertando ali no ministério que salva almas, eu vou estar para Deus como se eu estivesse evangelizando. É isso? Sim, quando você compartilha um vídeo como esse e agrega uma pessoa, por exemplo, a maioria das pessoas que foram salvas no ministério foram vídeos compartilhados no YouTube, no WhatsApp. Pessoas não são salvas. Aquela menina missionária Sueli Sena, ou Flávio, que tem hoje reage, todos os outros demais, através da minha vida, eles foram salvos.
Então, através do quê? De um link de celular que chegaram até eles. Então, quem ganhou essa alma? Eu, tudo bem, através da minha vida. Mas quem colaborou? Aí o que a Bíblia fala nesse plantio? Ele fala, a Paulo plantou, Paulo regou e Deus deu crescimento. Os três fizeram a managashai. Os três fizeram uma glória tão grande, porque se Paulo não regasse, certo? Não tivesse da mesma linhagem que Apolo, quer dizer, não tivesse com Paulo, não estaria chegado ao crescimento de Deus. Então Deus deu crescimento a essa alma, porque todos os dois estavam unidos, unilaterais, claramente, mas distantes, mas estavam unidos para um benefício, o benefício da fé, da convicção do grande chamado de Deus, da libertação dos homens através da comunicação digital, que revela ao homem essa linhagem de convencimento de espírito. Pastor, tô sem palavras, isso foi uma resposta de oração agora para mim, sabe? Porque eu estava buscando a Deus ali e eu estava olhando para minha vida. Algo começou a bater no meu coração, me acusar e tentar me desanimar, dizer assim, você não está fazendo a obra, você não está evangelizando, porque eu estou tentando, pastor, eu caí e aí eu retornei e eu estou buscando a Deus e estou tentando ali me estruturar, né, espiritualmente. Então, uma pessoa que está tentando, está começando, está ali se estruturando, não tem capacidade ainda de estar levando ali para outras pessoas. Aí eu fiquei, meu senhor, mas como eu posso fazer a obra? Porque eu não posso ficar parado. Aí foi algo dentro de mim, dizer assim, você pode começar ali dizimando na igreja do pastor Júlio César, porque você vai estar ali colaborando para que outros pequeninos venham se alimentar, para que outras pessoas venham comer. Sim, claro, exatamente. Paulo e Apolo. É uma coisa. Meu Deus. Um planta, exatamente, um planta, o outro colhe. E Deus dá, eles trabalham juntos. Você tem uma ideia, até me arrepio falar sobre esporte, eu arrepio todo. Uma coisa interessante, mas os dois, mesmo que eu ganhe mais que você ganhe mais que eu, isso não importa, porque o primeiro será o último. os primeiros serão os últimos. Então não tem essa. Lembra aquele trabalhador que chegou, a Bíblia fala que é parábola, e chegou o senhor e falou assim: ó, eu comecei a trabalhar 7. Ele começou depois e ganhar o mesmo salário. A Bíblia fala que ganhou o mesmo salário. Forte. Tanto que trabalhou de manhã, a parábola fala que trabalhou à tarde. Então não é o tanto que eu ganhei, mas quem me ajudou a ganhar, quem me ajudou a chegar. Então, vamos lá. Existe uma coisa muito interessante, eu vou contar uma coisa para vocês, esse ministério é tão de Deus, é bom falar sobre o ministério. Vocês querem ouvir uma revelação forte? Quer ver? Eu quero ouvir. Olha o que veio para mim em 2021, 2020, no e-mail. Vocês querem ouvir? Vocês em casa? Querem ouvir? Eu quero ouvir. Olha o que aconteceu comigo em 2020. 2020, veio um e-mail para mim. Tinha uma senhora de idade que ela viu que a Deus Amor se corrompeu. Olha o e-mail que chegou para mim, gente. É assustador. É assustador. E aí ela tinha uma irmã que acompanhava eu na igreja, né? E essa senhora de idade foi falar para essa irmã um sonho que ela teve. E ela disse assim: ó, irmã, eu essa noite estava dormindo, eu não quero mais a igreja dos amores, se corrompeu na doutrina, mas eu tive um sonho estranho essa noite. Falou para outra irmã. A irmã falou: fala qual o sonho que a senhora teve. Eu sonhei uma espada no céu, um S e um A, escrito santidade e arrependimento. Eu sonhei com isso. Eu achei estranho isso. O que será que quer dizer isso? A mulher começou a chorar. Ela falou assim: o quê? Aí ela mostrou o símbolo da igreja SA para a senhora de idade. Ela falou: é esse daí que eu vi no céu. Olha que forte. Aí ela apresentou meu canal para essa senhora, a senhora já não está mais entre nós. E a senhora louvava a Deus nos ensinos. Muita glória, ou seja, Deus falando assim: ó, foi trocado lá. E ela não sabia. Teve também um rapaz, muito interessante também, que ele era contra a esposa dele, e ele não gostava que a esposa assistia os vídeos, né? E ele estava dormindo no sofá, assim. Aí ele acordou assustado e falou: pô, estranho isso aqui que aconteceu comigo. É estranho e tal. Aí, beleza. Ele foi pro trabalho, e começou a vir notificação no celular dele. Mas o sonho que ele teve é que um raio pegava, um satélite lá do espaço, caía no celular dele, estourava o celular dele. Ou seja, tocava no celular dele. Ele acordou assustado. Adivinha? O cara que me odiava, o meu canal começou a aparecer para ele, a conta dele inscrita no canal dele, sozinho. Depois do sonho dele, como se escreveu sozinho. Muito forte. Ô, pastor, é tremendo, meu Deus do céu. Ele se converteu através disso aí. Aí ele Pastor, começou a falar: não é possível um negócio desse. Quando eu falei que Jesus ligou no meu celular, eu fui zoado na internet. O engraçado é que o diabo liga para você. Como que o diabo liga para você?
O diabo liga quando Diga ele aí. te ameaça através da vida de uma pessoa, é o diabo te falando, tá ligando para você, no incorporado. Por que que Cristo, que ele pode todas as coisas, e aí falar que Jesus é o WhatsApp e tal, coisa loucura do ser humano, caçoando, né? Por que que Cristo não pode ligar para mim? Por que meu telefone não pode tocar agora? A Bíblia diz, nada é impossível, Senhor. Nada. Nada. Sabe o que é nada? Deus pode ligar no seu celular a hora que ele quiser. Ele tem seu número, sabe quem você é, e ele consegue entrar nessa ligação. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu já falei isso no YouTube, foi muito forte. E até hoje eu não esqueço também. Eu lembro, essas pessoas aqui têm a fé limitada. Essa é a realidade. É Não verdade. tem crédito no céu para receber ligação. Aí tá É, sem crédito. Ô, é pastor, verdade. tem um versículo que fala assim, pastor, sobre o peso da nossa obra, que fala que um era de feno, o outro era de diamante e, se eu não me engano, o outro era de madeira. Como funciona, como é que vai funcionar, pastor, esse peso de obras? Como eu não entendo isso. O peso de obra são. Ó, feno, palha, ouro e madeira. Presta atenção. Ouro, ó, entre madeira e feno. Madeira, feno, depois palha. Palha é o último. Vamos colocar aí palha, feno, madeira e ouro. Certo? Vamos lá. O que significa isso? Você pode ver que aí tem um contexto de qualidades. Você vê o ouro primeiro, depois do ouro para cair para madeira é complicado. E muito quantas pessoas começaram no espírito e terminaram na carne? Estava no ouro, já entraram na madeira. A madeira vai cair mais ainda. Mas vamos lá. Espera que você dá risada. Espera, deixa eu... Quem está entendendo da glória a Deus? O que acontece? Essa classificação. Vamos lá. Existe uma coisa em nós chamada depressão. E essa depressão, ela não só ocorre de forma alguma em nosso ser na vida cotidiana. Ela só ocorre na vida espiritual. E eu vou explicar para vocês e vou provar. Você chega uma hora que você fala, eu acho que eu não vou conseguir. A ideia de acha que não vou conseguir, você cai para outro estágio. Eu não vou conseguir. Depois de não vou conseguir, eu jamais conseguirei. Nesse fase de jamais conseguirei, está na depressão. São pessoas que estavam ganhando 10, caiu para 5. Estavam fazendo 3 visitas, faz uma agora e fala, vamos embora para casa, já cansei. São pessoas que vão desfalecendo as obras. Eles vão retardando. De ver a obra ganhar força, ela retarda. Ela perde. Por exemplo, eu orava 3 vezes por dia, agora eu oro pelo menos 1 hora. Uma hora que eu ficava 30 minutos falando com Deus, não por um momento que não é por muito falar que Deus nos ouvidos, agora eu faço 5. Então, essas obras se revela e reflete a continuidade e o parâmetro da fraqueza que o homem passa em cerca da sua obra. Então, um fica no ouro, depois vai madeira, e vai indo, vai caindo. Na hora que vai ver, tá lá no feno, rapaz. É forte, hein? Meu Deus. É muito Ô, forte. pastor, Então, muitas pessoas, elas não tremendo. sabem o que acontece. Olha, eu, por exemplo, eu fui pro feno, cara. Eu desviei dos caminhos, comecei no ouro lá. Ouro. Daqui a pouco fui pro madeira. Daqui a pouco Meu eu Deus. comecei a beber, usar droga, já tava lá no feno, na palha. Né? Da palha eu fui Tremendo. parar no feno. Eu acho que depois do feno é inferno. Porque é fogo, né, pastor? Do Ou feno seja, vai pro fogo. infeno. É engraçado que tem Infeno. normalmente feno, aí só fogo, feno, Infeno, fogo. infeno. Ô, pastor, eu prometo, só tenho uma última pergunta e eu vou respeitar os irmãos. Eu Pastor, gosto de falar com você. Ó, o público gosta quando ele pergunta. Vamos lá esperar ele falar. Vamos lá. O pessoal tem para que se as suas perguntas são que edifica. Os irmãos gostam quando o irmão aí faz pergunta, né? glória a Gosta, os irmãos Deus, gostam porque o irmão faz perguntas que agrega, né? glória a Deus. Pastor, a minha pergunta é, a palavra do Senhor fala assim, ó, Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque as minhas ovelhas, eu conheço minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, acho que porque me conhecem. Pastor, quando Certo. Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, só está ligado no sentido de quando Jesus fala, que muitas pessoas usam essa palavra quando vai falar aquela passagem de Ananias, né, que Jesus fala, Ananias, aí chegou, eis-me aqui, chegou. Mas, ou ser ovelha de Jesus, ouvir a voz dele é só quando a gente ouve assim audível, ou é porque ela obedece a palavra e executa e conhece quando é a palavra que vem de Deus mesmo, assim, que nem consegue fazer a diferença entre os falsos profetas que ensinam errado e conhece ali a palavra da verdade. É isso que eu queria saber, tipo assim, essas ovelhas que ouvem a voz de Jesus, é só as que ouvem audivelmente
ou porque ouve a sua palavra ali na Bíblia e executam aquilo que ouviu? É essa a minha pergunta. Bom, existe vários jeitos que a Bíblia fala que vários jeitos Deus falou com o homem. Primeiro, Deus fala na onde? Ele começou a falar na onde? Ele falou na sua própria boca. Haja e ouve. Depois, o que aconteceu com a palavra? A palavra foi através do Espírito Santo, fez com que os homens, inspirados pelo Espírito, escrevessem. Então a palavra foi para a escrita. Depois da palavra de Deus, ela ganhou forma de carne. O verbo se fez carne. E depois, a palavra de Deus entrou-se, foi cartas ambulantes, que Paulo diz, agora somos cartas abertas para Deus. Então você vê que vai mudando o círculo como Deus fala na Terra. Mas existe algo muito, muito sensível nessa história. Quando Deus nos toma para uma pregação, para a orientação no ensino, para andar em seu caminho, devemos ter a concordância, a confiança de quem realmente traz esse testemunho. Porém, João revela e fala na sua palavra, dizendo assim, olha, não há como uma manancial sair duas águas e não examinar os espíritos. E como Jesus fala, vamos lá, quem é a ovelha dele? Quando ele fala isso, minhas ovelhas, que obedece, que recebe a palavra da verdade e obedece. Jesus falar aqui não é obrigatoriamente a nossa necessidade, porque a Bíblia diz, ó, já e vós estáis limpos, pela palavra tenho vos dito. Então, quando ele limpa, se torna ovelha. Por exemplo, se um homem está passando a necessidade, vai passar 20 mil crentes, mas se não for ovelha de Jesus, não vai parar e ver a sua necessidade. A Bíblia fala sobre isso do bom samaritano, por exemplo, que passou os grandes pastores, sacerdotes, e deixou aquele homem lá. Mas o bom samaritano era o quê? Era um servo que obedecia à voz de Deus, que ouviu o sofrimento daquele homem. Então, isso que nós temos que entender, que quando Jesus fala, nós conhecemos a palavra, obedecemos, somos sensíveis a fazer o que Jesus faria em nosso lugar. E as ovelhas imitam o pastor, segue o caminho que o pastor ensinou. Se Jesus abençoasse, nós vamos abençoar. Se Jesus perdoou, nós vamos perdoar. E foi o que ele disse, perdoar uns aos outros. Então, quem não perdoa não é a ovelha dele, porque não consegue obedecê-lo e nunca o conheceu. Aquele que diz que ama e odeia seu irmão, não conhece a Deus e nunca conheceu, e não há verdade nele. Olha só que interessante. É verdade. Então é quem realmente obedece os seus mandamentos. Nossa, que tremendo, pastor. Ô, pastor, tem uma palavra que fala sobre o amor, sabe? E eu tenho me perguntado a Deus, tipo assim, pastor, o que a Bíblia fala assim, ame o teu próximo. Mas nisso, quando a Bíblia fala para amar o próximo, é o quê? Um sentimento que a gente tem, tipo assim, eu não conheço a pessoa, mas, eu te amo. Tipo assim, ou o amor, ele é mais prático do que um sentimento. Tipo assim, para Deus, como Deus vê, tipo assim, Deus vê ali que a pessoa ama por ela sentir o amor ou por ela fazer uma obra que ali seja de amor. Tipo assim, exemplo, eu não estou sabendo explicar, mas acho que o senhor entendeu. Existe um fato muito interessante na palavra amor. A palavra amor tem 5 palavras, certo? 5 palavras que, se você voltar amor lá do contrário, a gente vai ler Roma. Roma não teve amor. Roma não teve amor. Roma, a grande capital da Itália, onde matava os cristãos, levantava o exílio diante do cristianismo na época. Então, tudo tem que ser totalmente diferente do que eles fazem. Não podemos matar ninguém por palavras, não podemos matar ninguém. A Bíblia diz, se você aborreceu o seu irmão, você é digno de condenação, que já matou o seu irmão. Então, o amor, ele é muito complexo. Ele não é somente abraçar, ele não é somente olhar, ele não é somente querer fazer um cheiro, um abraço, não. O amor tem suas obras. E as obras do amor é o quê? Lealdade, sinceridade, mansidão ao seu próximo. E dá para esse próximo aquilo que todo mundo gostaria de receber. Na live do irmão lá, Aline. Então, esse é o fruto do amor. Amém? Amar de verdade. Eu acho que não vai chegar mais, não, irmão. Oh, meu Deus, cadê você? Irmão, mas foi uma benção falar com o irmão. Tá aí, chegou. Voltou, pastor. Então, Eu que agradeço. O amor é muito mais do que uma palavra. Ô, pastor, eu só vou contar uma coisa para o senhor para encerrar aqui. No dia que o senhor fez sobre o ensino lá do El Nino, né?
e depois no outro dia eu fui ver uma reportagem. Amor, traga o celular aqui para mim, pra mostrar uma foto do pastor Júlio César, por favor. Pastor Júlio, numa reportagem falando sobre o El Nino que estava chegando, que estava no meio do Pacífico, pastor, quando o rapaz mostrou a imagem, se formava uma foice. Se formava uma foice. E no cabo dessa foice tava vermelho, tava mais vermelho, tipo assim, como fosse sangue, sabe? E mostrando realmente aquilo que o Senhor falou pra gente sobre que realmente muitas pessoas iam morrer. Sim, sim, é o que vai acontecer. Realmente, se preparem aí, pessoal, que o negócio vai ser sério, hein? Meu Deus, pastor, Muito forte, sério. terrível, forte demais, misericórdia, mas obrigado, pastor, por responder minha Imagina, Deus pergunta. abençoe, foi muito bom falar com o irmão. Beijo no coração. Deus abençoe. E ore, tá esclarecido as dúvidas? Deus Mais do que abençoe. esclarecido, mais que esclarecido. Tá, Deus abençoe a Obrigado. vida de você, tá bom? Deus Amém, abençoe a pode ser. paz. Deus abençoe, fica na paz. Senhor Amém. Com Jesus. Deus. Amém. Ufa, cada pergunta. Eita, vocês gostaram das perguntas, das respostas? Gostaram? Então vai lá. Bora. Glória a Deus por isso. Com quem eu falo? Pode ser o. Ô, pastor, De onde fala, quem eu falo, qual é o seu nome, onde você vive, o que é? meu nome é Guilherme, Certo. eu sou daqui de Minas, moro na cidade de Ribeirão das Neves. Já morei em Ribeirão das Neves, hein? Sim, eu lembro quando o senhor estava aqui, eu cheguei de ir lá naquela igreja, aquela mais pequenininha, que tinha uma Kombi dentro. Eu Sim, eu vi o senhor lá, o senhor estava conversando com os dois rapazes um dia na sua salinha. Eu queria conversar com o senhor, só que eu não pude, porque o horário dos ônibus já estava finalizando. sério, irmão, olha só que tremendo. Sério. Deus abençoe. Primeiramente, como você está com Deus, como estão as coisas? Ah, quando eu Quem é fui essa moça do lado? essa Tá daqui com é minha quem? mãe. Tudo bem com a Paz do senhorita? Senhor, tudo bem, graças a Deus. Rapaz, vocês estão acompanhando a live desde o começo? Desde o começo. Você aprendeu bastante nessas perguntas? Aprendemos, nossa, foi lindo. O Espírito Santo, logo, logo, quero dizer para vocês que existe uma chaga muito grande em nosso coração sobre uma dormência, que Paulo falou assim que tinha umas pessoas que iriam dormir nesses últimos dias, né? E a palavra de Deus, na parábola das 10 virgens, diz que aqui todas dormiram. Então, nós estamos vivenciando os últimos minutos, é a última hora, é o último momento. Até mesmo eu estava vendo, até hoje analisando, um senhor que morreu no sábado, aqui nesse final de semana, e eu vi nos vídeos dele vivo. Eu olhei para isso, eu comecei a entender que a vida realmente ela passa muito rápida. E nós que estamos aqui, meus irmãos, Paulo disse, nós estamos vivos, acordados, não dormitaremos os que dormem, porque os que dormem, dormem de noite. Nós somos do dia, somos da luz do dia, que lhe clareia a justiça de Deus como o sol no meio-dia. Então é muito sério vocês que estão em casa, os irmãos aí que estão me ouvindo, acerca dessa dormência, porque ela atinge sem você saber. Às vezes você fala que está acordado, mas você está dormindo. Você fala, mas eu estou aqui, ó, estou vendo vocês dois vezes acordados, mas no espírito, deve estar dormindo. Então, Paulo disse isso. É muito sério hoje o que está acontecendo na Terra. Não sei, o Espírito Santo mandou falar isso para vocês, pode receber que é do Senhor. Então, hoje a gente tem aí Instagram, temos Facebook, temos um monte de coisa para tirar nós da presença, da unificação com Deus, da seriedade de buscar o Senhor, de ler uma palavra, de conhecer mais a palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo os últimos momentos. A igreja está vivendo isso. Nós estamos na última hora. Então, olha só como o inimigo enganou. Começou a enganar as pessoas que, pode ver que igreja que tem revelação lota, igreja que tem milagres lota, mas igreja que pede para o povo se arrepender não tem ninguém. Porque o povo está acostumado a querer viver aqui. O povo está querendo ser, eu quero ser revelado aqui. Eu quero ser restabelecido aqui. Mas não querem entender que tem que deixar essa própria vida para entrar numa eternidade com Cristo, na grande, gloriosa, formosa e poderosa, luxuosa Jerusalém, que muitos deixaram para trás. Por causa do quê? Por coisas pequenas dessa vida,
por causa que comprou um carro muito soberbeceiro, por causa de um pastor que, eu não vou mais nessa igreja, o cara não consegue ficar numa igreja hoje. Por quê? Porque muitas igrejas estão virando o quê? Aquela comércio. Então, como que uma pessoa que não consegue receber o pão e água vai ficar vivo? Vai morrer. Então, muitas pessoas estão mortas com a Bíblia nas mãos. Muitas pessoas estão indo para o inferno, conhecendo e falando em línguas. Nós estamos vendo Satanás almejar a terra. O crime, a violência se aumentando em alta escala e na nossa cara. O mundo está perdido. Satanás tem destruído famílias, crianças sendo estrupadas por padrasto. O mundo está acabando e ninguém tem percebido. São sinais como El Nino, são sinais de OVNIs, ETs, coisa está, irmão, na nossa cara, como se fosse Jesus falando assim, você está vendo isso aqui, ó? Aí, tá aqui, ó, vê. E você vê, vai falar, não, é legal, vou no churrasco na casa da minha família. Jesus falou assim, tá aqui, ó, o seu cachorro. Ah, nada, eu vou voltar, sabe, eu tenho um Deus na minha vida. Você não conhece, você não tem mais temor nem de morrer. Então o homem perdeu o temor da morte. E é por isso que vocês, muitos que estão aqui me assistindo, que estão em casa, estão aprendendo conosco, vocês que estão em casa, vocês têm que colocar uma coisa mais vezes. A morte vai chegar. Como eu vi aquele senhor, a morte vai chegar, e quando ela chegar, meu Deus, é o pai, o filho e a mãe, né? O filho Isso. não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Mas se o ímpio se converter dos seus maus caminhos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá pela justiça que praticou verá. Vocês têm que entender que vocês um dia vão se largar. Ou você vai enterrar ela, ou ela vai te enterrar. Mas aí, ela nunca mais vai te ver. Então a família, ela é, por um lado, a gente recebe carinho, mas ela não pode ser a base da sua salvação. É individual. Se sua mãe não está buscando, você tem que buscar. Irmãos, eu vou falar uma revelação que eu tive quando eu tive uma visão do inferno. Posso? Mas antes de falar, Deus mandou falar uma coisa pro irmão. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Guilherme. Esses tempos atrás você estava com um problema de respirar, não estava? Tá com um problema. Já aconteceu umas coisas doidas, em sonho, Não, eu até tô falando de mesmo. respiração. Respiração pelo nariz, boca. Articulação na respiração. Sim. Quanto tempo faz que você teve esse problema? Já aconteceu umas coisas estranhas, só que quando acontece eu não sou muito assim de De observar lembrar. quem. Tá, Isso. você pode ver que muitas vezes falta ar para você. O que acontece? Existe uma coisa espiritual na sua vida que ela, muitas vezes também, começa a fazer com que você está fazendo uma coisa, desvia e faz outra. Então, Sim. você é assim. A mãe conhece o filho, sabe que o filho não estou mentindo aqui. Sim. Então, precisa focar mais. Eu vou fazer isso, acaba não fazendo. Eu vou orar por você, tá bom? Que isso aí é Amém. perturbação maligna, isso todo mundo tem em casa, às vezes eles entram mesmo, mas a respiração, estou preocupado com você, porque Deus mostrou a sua articulação respiratória muito fraca. A senhora, qual é o nome da senhora? Rosana, Tá certo. Rosana, 3 semanas atrás, 3 semanas, a irmã sentiu dores no algum dos seus seios? esse esquerdo, assim, pastor, ele dói, né? E eu senti sim. Você me contou? Não, de maneira alguma. É a primeira vez que eu E, tô falando e, com o e, senhor. po- e como que eu sei que dói? É Deus, ué. Tudo bem. E pior que é embaixo dele, né? É embaixo. Pode aplaudir a revelação de Deus, todos em casa aí. Pode Glória a glorificar. Deus, Nós estamos em aleluia. culto, gente. Jesus. Quem está me Graças usando a é Deus. Deus. Não conheço eles. A irmã está com um problema grave aí. E você quer ser curada? Eu quero. Há quanto tempo está dando doença esses seios? Ah, pastor, tem muito tempo. Tá, e você não foi ao médico? Eu fiz o exame, mas só que deu normal. Deu normal, é porque é espiritual. E isso vai estar aí. Olha, para vocês terem uma ideia, com todo respeito, a irmã não precisa nem filmar. A irmã vai pegar, pode ser em cima da camisa mesmo. Tem um carocinho pequenininho embaixo do teu seio. Cabeça. Põe a mãozinha, põe a mão bem assim, bem baixo, onde dói, e vai procurando. Vai lá. Não precisa nem mostrar na câmera. Você em cima da camisa. A irmã põe assim, ó. Tá bem baixo. Assim. Procura aí. Eu notei esses dias para trás um caroço, sim. Pode aplaudir, Jesus. Pode aplaudir, igreja! É bem,
Aleluia, Deus Deus. é poderoso para revelar. E estava doendo, pastor, estava doendo muito. Como Jesus revela, irmãos. É poder demais, não tem igual. Tá bom, vamos lá. Ele falou para mim que tem um caroço aí. Tá. Agora tem um detalhe. Você já sentiu ele, né? Uhum. Tá bom. Põe a câmera perto dela aí, no rosto dela. Olha bem para mim. Ele tá aí, né? Certo? Depois eu vou mandar você sair daqui, ir pro banheiro. Tá bom? Pode ser? Depois você volta? Pode ser? Uhum. Você quer ser curada? Eu quero. Você tem fé? Tenho. Tá. Vamos lá. Eu vou olhar, eu não vou nem orar, nem esticar a mão. Vou falar uma palavra. Você crê? A Bíblia diz que aquele homem tinha uma filha, falou assim: ó, pela tua palavra ele vai ser curado. Então, olhe bem nos meus olhos. Mulher, a tua fé te curou. Em nome de Jesus. Agora, irmã, vai lá e vê se acha o caroço. Pode ir lá. Depois você volta. Pode procurar aí também do lado, com camisa aí, com respeito ao filho. Vai sumir o caroço. Olha, moço, peraí, vamos esperar ela. Vamos esperar. Olha aí o filho. Olha que Deus está. Uma palavra, hein? A tua fé te curou. Olha só, vocês estão em casa. Vai dando um like no vídeo, que isso aqui é poderoso, hein? Isso é poderoso, hein? Halabandagachai. É muita glória. Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui, ó. Aleluia. Olha o caroço que vai sumir na hora. Ao vivo, para que todo mundo veja quem é Deus. Ô, glória, estou sentindo uma graça muito forte. Então vocês vão sentir, vocês vão ver quem é Deus. Foi revelada, não sabia nada, e ela vai agora falar, vai sumir. Quando ela falar sumir, todo mundo aplaude. Quando ela falar assim, eu quero ver sua glória a Deus, irmão. Que a hora que sumir esse caroço aí, que ela não tem mais caroço, você vai ter que dar uma glória a Deus aí. E, Aleluia, pastor, esse Deus é tremendo. Espera ela chegar. Espera ela chegar. Vamos lá, certo. vamos esperar. Cadê? Chegou? Tá chegando? Fala aí. Tá chegando. Tá chegando, vamos lá, vou perguntar para ela agora. E aí, Vou mãe? perguntar para essa mulher agora. Vamos ver. Cadê ela? Não tem Mulher, deixa eu mais perguntar pra não, você. pastor. Cadê o caroço que estava aí? Tem mais não. Não tem Glória a nada Deus. mais. Aleluia, Deus. Glória, da glória, da glória, da glória, da Ô, glória, da glória, da glória. glória, da glória, da glória, Aleluia, da glória, da Deus. glória, da glória, da glória. Glória a Hein, Deus. pastor? Glória. Hein, pastor, eu ficava com muito medo, porque eu achava até que era câncer, né? Porque eu não podia nem encostar a mão, que já doía. Quando eu Sumiu, irmã, deitava, irmã, sumiu. sumiu, Na hora. sumiu, não tem mais nada, não tem. Eita, mas peraí, eu não gritei, eu só falei assim, a tua fé te curou. Glória a Deus, glória a Deus. Cadê os Louvado. perseguidores? Estão ao vivo aí os perseguidores? Glória a Deus, louvado Cadê seja os Deus. perseguidores? Glória a Deus. Aleluia, Isso, meus Deus. irmãos, quem não participa do ao vivo não recebe a vitória. Irmã, nunca mais você terá essas dores, aleluia, glória a Deus. O Senhor te levanta hoje e eu estou com muita saudade, diz o Senhor, das orações das madrugadas, mulher. Oh, a irmã que chorava, as lágrimas quentes caíam. Ô, Irmã, pastor, pode falar. eu me lembro quando quando estava aqui em Belo Horizonte, aí a primeira vez que eu fui lá na igreja lá, eu era tão cega assim espiritual, porque a primeira vez que eu fui lá na igreja lá, quando eu cheguei na porta lá, eu senti quando saiu duas escamas dos meus olhos, sabe? Duas O quê? escamas. Na igreja, no SA? Escuta isso, Isso. peraí, meu irmão, vai contar. Escuta todos vocês que estão em casa o relato dessa mulher. A igreja SA é uma igreja de Deus mesmo. Olha o que Uhum. aconteceu. Fala, irmãs, o que aconteceu com você quando você entrou na igreja? A primeira vez que quando eu fui lá, que eu entrei lá, saiu dos meus olhos, duas escamas grossas dos meus olhos. E ali eu passei a ver a verdade, sabe? Saiu mesmo dos meus olhos. Aí teve uma vez que eu tive um sonho com o senhor vindo na minha casa, e ali quando o senhor chegava no portão, um tanto de pessoas de muleta começava a bater no senhor. E eu falava assim, ô pastor Júlio César, corre, foge. O senhor falava assim para mim assim, não, eu não vou correr, porque foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. E o senhor não corria, o senhor enfrentava aquele povo ali, aquela multidão.
Que lindo, igreja. Olha, e aconteceu, né? Até hoje eu enfrento, né? Não tem sido fácil, não. Foi tremendo, foi tremendo. A ESA, meus irmãos, eu vou falar quem não conhece o Ministério City Alimento, é um ministério muito poderoso. É muito poderoso. É muito forte. Ô, irmã, a irmã que já foi ver nos cultos. Os cultos é poderoso ou não é? É maravilhoso, né? É É algo. verdade. E outra, não dá vontade de ir embora, né? Não. Não, não. Você quer ficar mais, ouvir mais, sentir aquela graça. E parece que o culto, parece que uma mão pega a gente, né? Alguém abraça nós Sim, ali. É assim ou É não é, irmão? verdade. sim. Verdade. É muito E diferente. A gente se sente acolhido por Deus, é coisa não Ali é. A tremenda, igreja né? se tem ideia. O senhor falava assim comigo, não deixa ele subir no altar. Gente, é impressionante a igreja de arrependimento. Quem já participou ao vivo sabe, nunca vai esquecer. Nunca. Não tem igreja, não. Você vai em qualquer igreja, você não sente o que você sentia lá. Porque é uma glória, um temor, né, irmã? Que a gente sente, parece que Deus está olhando pra gente já. Parece que tá assim, ó, com a cabeça olhando pra gente. É Então verdade. é uma glória que toma nós, um temor tão grande nos tempos da igreja SA, que você fica tremecido. Não tem como, irmão. E outras curas, revelações que acontecem, a palavra ministrada, né? A palavra vai infiltrando nosso coração, né? Ela vai entrando, É ela vai, verdade. e A vai, gente vai sente fazendo um a gente temor, entender, né, o que é a vida, qual é o plano de Deus. Quem é leigo sai de lá maravilhado. verdade. Mas e olha, pode falar. pas e pastor, eh, quando eu fui na ISA, quando ela ainda estava aqui, eu não, assim, estava direito com Deus, né, mas quando eu fui, eu estava tão, assim, oprimido, que quando eu cheguei, eu senti como se fosse um calor, igual o senhor acabou de falar aí, que tomou conta do meu cérebro, do meu sentimento, colocou pensamentos bons e sentimentos bons, porque minha mãe, ela sabe a luta que ela, assim, tem enfrentado comigo e não foi fácil. Quando eu fui para lá, o irmão Vitor, aquele rapaz que ajudava o senhor, Sim, lembro. e ele orou para mim, eu senti uma coisa tão maravilhosa que, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu estou firme até hoje. Tem vindo Aí, vento, mas estou aqui, graças a Deus. eita, E eu fico feliz de vocês também estar comigo, porque eu caí, o diabo me ceifou ali, mas olha hoje de novo, olha meu rosto como tá bonito, tô saudável, outro homem, e tá maior a obra de Deus, né? Eu sinto a glória de Deus muito maior do que antes. sim, e a Bíblia fala, né, que o justo pode cair 7 vezes, mas ele vai levantar de novo. Aí, vai, gente, tá falando com o homem de Deus, vai, pessoal, aí de casa, vai. Tremendo, né? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que lindo, que poder. Então hoje o Senhor manda te dizer para você, jovem, que vai colocar um anjo do teu lado, tá? Glória a Vai Deus, falar com amém, você. Senhor. Você vai começar a ouvir vozes na mente, não fica louco não, não é loucura não, tá bom? O Senhor vai te direcionar em tudo, Sim, tá ok? E o Senhor está limpando seus pulmões, suas vias respiratórias, amém, tá bom? Fique em paz, o Senhor é contigo, tá? amém. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem saber? Ô, pastor, eu só queria que o senhor fizesse oração para mim, pode? Por vocês dois eu É, faço. há 10 anos atrás, eu ganhei o meu menino, o Miguel, e ali, quando eu estava grávida dele, eu estava deitada na cama, e eu peguei, fui e vim quando, tipo na visão, veio um demônio vestido tipo de uma irmã de igreja, e veio para tentar tirar o meu menino de mim, do meu ventre. Do meu ventre, vem em forma do meu esposo e veio para tentar tirar o menino do meu ventre. E ali eu acordei assustada. E ali, quando eu acordei, meu menino estava pulando dentro da minha barriga. Pulando dentro da minha barriga. E quando eu peguei, fui e ganhei ele, eu tive muitas complicações. E aí, até hoje, eu tenho esse caroço dentro da minha barriga. Foi logo aonde que ele estava tentando tirar o meu menino de Vocês mim. viram aí, meus irmãos, ó, E, olha só esse- que forte. O e, sonho com o que aconteceu na realidade, ou seja, foi uma obra maligna aí. e esse caroço, ele dói, sabe? Ele dói muito, muito mesmo. Bom, moço, presta atenção aí vocês em casa, ó. Olha, quem entendeu o que ela falou? Ela sonhou quando ela tinha 10 anos atrás, hein? E depois disso, esse caroço tá aí. E sonhou, você viu, pessoas da igreja, mano.
da igreja, imagina? Olha que coisa maligna. Envolve o esposo, então, enfim. O que é isso aí? Inveja do casamento da irmã. Inveja da família. A família que a irmã está construindo há 10 anos atrás. Isso é inveja, inveja pura. Certo? Então aí ficou agora o diadema. A irmã sente esse caroço aí na mão? Sinto, quando eu deito, agora eu tô pegando nele, eu tô passando a mão aqui, eu tô sentindo ele. Você aperta ele, dói? Dói, Você quer ver o milagre? eu quero, muito. Fecha os olhos. Eu sei que o Senhor tudo pode. A sua glória cobre toda a terra e como as águas cobrem o mar. O relato dessa alma pertence ao seu nome. A divindade do Senhor Jesus deste mundo é tenebrosa. São ações malignas. E através desse celular, o demônio, Senhor Jesus, que lançou essa sorte, porque eu estou no mundo espiritual agora. Amanagachomanai. Tá vendo e ela tá sentindo arrepios lá do lado dela. Porque sabe que eles não têm que ir embora. Deixar uma ferida no seu corpo. Então, a partir de agora, toda a dor nesse caroço que ele vem diminuir, sumir daí, em nome de Jesus. Sai daí dessa barriga, demônio do inferno. Ranca mandagachomenegai. Serebiando comanai. Eriando chopra mandagasébia. Para sentir, né, meu Deus do céu, tô vendo uma mão grandiosa do Senhor. Tá tocando o caroço aí, mano. Tá tocando aí. Tá arrancando todo mal. Olha que coisa linda. Anamandagassemenai. Vai sancando de comanácia. Em nome de Jesus. Vai operando esse milagre. E que a partir de agora, sopra o analgésico do céu. Isso, Senhor. Cicatriza. O anjo da medicina cicatriza. Isso. Irmã, olha para mim e dá glória a Deus bem alto. Glória a Deus, Pode glória a apertar o caroço. Deus. Aperta e vê se dói. Aperta, pode apertar. Aperta. Aperta, rápido, vai. Aperta, mulher. Glória a Deus. Aperta, irmã. Cadê a dor? Aleluia. Vai, irmã. Eu ainda tô sentindo ele, mas Isso. não tá Cadê a doendo, dor? não. A dor sumiu? Sumiu a dor? Aperta. Não tá Pode com, apertar. não tá com dor, não. Não tá com dor, não? Sumiu a dor? A dor, peraí. Sumiu a dor? Pode apertar, irmã. Pode apertar. Sumiu a dor. Aleluia. Mas Outra eu glória. tô sentindo ele ainda. Tá sentindo ele. Mas a dor foi embora em nome de Jesus. Agora ele vai murchando com o tempo aí. Cadê a dor que tava aí? Cadê? Não vai incomodar mais, Não não. tem mais dor. Eu tô apertando aqui. E aí, me fala aí. O que aconteceu? Não, E embaixo tava até duro, pastor. Tá duro. O poder de Deus. Deus faz coisas que os olhares humanos. Não tá, Ó, glória a Deus. eu vou responder aleluia. aqui vou responder o Rosso Souza aqui. No nosso canal, o que mais tem é que o médico analisando o câncer que estava e o câncer que está aqui, você viu muito, né? O irmão vai lá no médico e a irmã pode ir no médico também, tá? E a irmã pode ir no médico também Amém. trazer aí que nós vamos, né? Aqui no canal aqui é muito glorioso. Quem cura é Jesus, amém, irmã? Amém. E aí, irmã? Amém. Cadê o cara que estava? Vai, conta aí para nós o que aconteceu pela oração, vai. Não, embaixo tava duro. Não tá duro. Eu tô sentindo ele tá até diminuiu. Até diminuiu aqui. Glória a Jesus. Eu não Meu podia apertar Deus. minha barriga doía, pastor, doía muito. Os irmãos, ó, atrás de mim vem um anjo. Quem viu aí um anjo passar atrás de mim aí? Você viu, irmão? Deixa eu ver. Você tá com o olho fechado, né? É. Passou um anjo atrás de mim aqui, ó. Eu não Senti vi, uma mas glória. senti uma coisa benção aqui. Os irmãos viu? Quem viu aí na live um clarão? Quem viu? Quem viu aí? Olha lá, os irmãos, eu vi, olha lá, eu vi, olha lá. O irmão falou que viu, olha lá. Olha lá, o irmão viu, eu vi uma luz diferente passando aqui atrás. Quando eu estava orando, o anjo da medicina do céu, a muita gente falando, a medicina do céu foi aí e tocou a irmã. Irmã, então me fala, diminuiu, irmã? Diminuiu. Eu não podia apertar, que doía, sabe? E eu ficava com medo, pastor, de passar pelas mãos do médico e ser coisa ruim, ser doença ruim, né? E eu Que ficava com tremendo. medo. Irmão, é tão tremendo isso aí que os irmãos estão vendo agora ao vivo, para todo o Brasil. Uma mulher revelada, um caroço no seio, e agora, meus irmãos, ela acreditou no Senhor, porque Deus não é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Ela foi agora curada do caroço na barriga há 10 anos, meu irmão. Irmã, faz uma coisa que você não conseguia fazer, vai, pode fazer.
agachar, qualquer coisa. Vai lá. Uma coisa. Que a irmã doía ali. Sim, Não, ela. eu não podia apertar minha barriga. Eu tô apertando aqui, levando lá no fundo. Mas o pessoal tá falando que é mentira. Que a irmã pode falar pro pessoal aí? Não, mas é verdade, pode crer, é verdade mesmo. É verdade. Eu não podia apertar, pastor, não podia apertar minha barriga porque doía muito mesmo. Mas cadê? Então não tem mais dor? Sumiu? Não, sumiu, sumiu mesmo. Eu tô apertando aqui, Filma ela, irmão. Filma ela, sua mãe, pro povo né? ver ela. Isso. Como que Eu tô é? apertando aqui, não tá doendo. Quem te curou, irmã? Foi Jesus. E tá diminuindo? Tá diminuindo. Eu apertava, doía muito, eu sentia muita dor. Quem crê aí em casa aí que ela foi curada? Irmã, mas e o que você pode falar para as pessoas que não acreditam? As pessoas têm que acreditar e não pode duvidar, porque é verdade mesmo. O milagre está ao vivo. Nossa, Deus é tremendo. Deus é poderoso. Deus é lindo demais. O seio sumiu, né? O caroço do seio também foi embora. É, porque eu não podia nem dormir, pastor, do lado assim que já doía. Eu pensava que era problema de coração, né? Eu jamais ia imaginar, né? E graças a Deus, Graças ao nosso Senhor, né? O grande eu sou, o Todo-Poderoso. Irmã, eu fico muito feliz por você, tá bom? graças a Deus eu também. Eu queria deixar bem claro que eu louvo a Deus por essa família linda. Continuem assim. Um filho gente boa, esse menino aí também, gostei muito dele. Fiquem bem, tá? O que vocês precisarem, a gente vai estar sempre aqui. Sempre do lado de Amém. vocês, tá bom? Amém. Menino, Pastor, eu vai lá. queria pedir oração, porque eu tenho sofrido retaliações, e a primeira delas foi uma luta, sabe, Sim. espiritual que eu tive, que eu tentava resistir, por exemplo, tentava erguer a espada no mundo espiritual, só que eu não tinha força. Começou a acontecer uma coisa estranha, que tem a ver com o que o senhor falou, que tento fazer uma coisa, mas vai para outra. E eu tenho sofrido desligamento mental. Minha mãe tem visto, meus pais aqui, meus irmãos, viu, é uma coisa muito feia, porque eles falam que eu desmaio, que é aquela doença lá, convulsão. Não vai desmaiar mais, não. Feche seus olhos. Espírito da morte, que me ouve, tá entrando minha voz dentro do ouvido dessa alma que você aí coloca, põe a mão, entra, desliga o homem, se coloca ele como vítima. E hoje o Espírito Santo, em nome de Jesus, Satanás maldito, hoje decreta a vitória. Nunca mais se toca nele. Aramandoribiricamanai. Que ele venha receber a vitória hoje, pelo poder do sangue de Cristo Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Que ele venha receber a graça e o poder do Senhor. E nunca mais este homem se refere a Deus a esse sofrimento. Receba, irmão. Fecha, abre o olho. Respira fundo agora. Você vai sentir até melhor o seu corpo. Olha aí. Olha o corpo, ó. Como tá mais leve, ó. Respira. Olha isso. Olha, irmão. Nunca mais, irmão. Viu, irmão? Depois você dá o testemunho que nunca mais ele vai sentir isso, tá bom? Amém. Tá bom? Fique em paz. Uhum. Foi embora pelo poder de Jesus. Irmãos, Deus abençoe, amo vocês. Beijo no coração. Amém. E aproveita agora o Amém. novo corpo, viu, irmã? A irmã também, o irmão também. Aproveita o novo corpo aí. Agora só bênção, só saúde. Tá bom? Amém. Amém. Não deixe de lutar pela Amém. salvação de vocês, hein? Amo vocês. Paz. Deus Amém. abençoe. Nós Um prazer. também. Pai do Amém. Senhor. Amém. Irmãos, Gabriel, parou. Irmãos, eu preciso encerrar a live por hoje. Foi uma live maravilhosa, gloriosa. Quem amou, diga amém. Então, eu queria agradecer a Jesus por mais um dia onde Deus operou, onde o Senhor falou, onde Ele curou, revelou, onde tivemos, meus irmãos, grandes oportunidades de conhecer mais esse Deus. E eu vou deixar uma dica: vocês não desistam da salvação de vocês. Vocês não deixem de ajudar o Ministério Sentinela de Arrependimento. E que vocês comentem nesses vídeos, gente. Nós temos mais de 500, 600 pessoas na live.
Por que eu não vejo 200 comentários antes de dormir? Por que é tão difícil comentar um vídeo? Por que é difícil para vocês isso? Hein? Pergunto isso. Então, vamos hoje receber essa vitória. Você aí que não conseguiu falar comigo, Deus vai te dar a oportunidade. Fique em paz. Mas quem gostou, diga glória a Deus. Quem gostou? Foi bênção, né, meus irmãos? Foi muito glorioso, né? Então, eu louvo a Deus, né? Cada um de vocês, pelo amor que vocês têm por mim. E esse é o nosso Deus, né? E as curas são lindas, maravilhosas. Foi dias, momentos aqui que a gente ficou debaixo da mão de Deus, debaixo dessa grandiosa mão poderosa. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que participaram. E mantenha inscrito no canal, vocês receberem toda essa graça que vocês estão recebendo aqui. Um beijo nos nossos corações. Fiquem com Deus e comentem aqui. E olha, quem sabe amanhã a gente está ao vivo, mano. Então fica ligado no canal que eu vou estar avisando. Paz, igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Comentem no vídeo e não esqueçam. Deus abençoe. Fica na paz e até a próxima.